Por que a inflação não vai embora? A história por trás do seu dinheiro já se sentiu como se seu dinheiro valesse menos a cada dia? Você vai ao supermercado e percebe que aquele produto que você comprava por X, agora custa XY? Pois é, essa sensação tem um nome: inflação. E ela não é só um termo econômico chato, ela afeta diretamente a sua vida, o seu bolso e o seu futuro. Mas por que a inflação parece ser um problema tão persistente? É um fenômeno novo? Ou será que o passado pode nos dar as chaves para entender? E quem sabe, até prever o que vem pela frente? Prepare-se para uma viagem no tempo, porque hoje no Almanaque Atual, vamos desvendar a história por trás da inflação. Primeiro, vamos entender o presente. A inflação, em termos simples, é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços. Isso significa que com a mesma quantidade de dinheiro, você compra menos coisas. Ela corrói seu poder de compra. No Brasil, e em várias partes do mundo, temos visto essa alta nos últimos anos, impactando desde o pãozinho na padaria até o aluguel. Os economistas apontam diversas causas atuais: a pandemia que desorganizou as cadeias de produção, guerras que impactaram o preço do petróleo e dos alimentos, e até mesmo a maior circulação de dinheiro no mercado. Mas será que esses fatores são realmente novos? Ou estamos revisitando fantasmas do passado? Para entender a inflação, precisamos voltar muito no tempo. Não é um problema exclusivo do capitalismo ou da era moderna. Na verdade, ela é quase tão antiga quanto o próprio dinheiro. Pense nos romanos, eles cunhavam moedas de prata e ouro. Mas com o tempo, para financiar guerras ou bancar luxos, os imperadores começaram a raspar um pouco do metal precioso das moedas ou a misturá-lo com metais mais baratos. Uma moeda que antes era pura prata, virava 50% prata, 50% cobre. O que acontecia? As pessoas percebiam, precisavam de mais moedas para comprar a mesma quantidade de grãos ou vinho. Essa foi uma das primeiras formas de inflação, a desvalorização deliberada da moeda pelo Estado. A solução buscada então era a emissão de novas moedas com mais pureza. Mas o custo disso era altíssimo e nem sempre sustentável. O pró era o financiamento imediato. O contra era a perda de confiança e a instabilidade econômica a longo prazo. Avançamos séculos, e a chegada dos europeus às Américas trouxe uma nova dinâmica. Toneladas de ouro e prata inundaram a Europa. Mais metal precioso significava mais dinheiro em circulação. E de repente, havia muito dinheiro correndo atrás de uma quantidade limitada de bens e serviços. A teoria econômica da época ainda não existia, mas o resultado foi claro. Os preços dispararam em lugares como a Espanha. A oferta abundante de dinheiro sem um aumento correspondente na produção gerou um surto inflacionário histórico, conhecido como a Revolução dos Preços. A solução para isso não era clara na época, e a situação perdurou por décadas. O pró para a Espanha era o acúmulo de riquezas, mas o contra era a inflação descontrolada, que corroía o poder de compra de sua própria população, enfraquecendo a economia interna e, ironicamente, contribuindo para o declínio do Império Espanhol. O século XX nos deu alguns dos exemplos mais dramáticos de inflação. Para financiar as grandes guerras mundiais, muitos países recorreram a uma solução perigosa: imprimir dinheiro em larga escala. Sem o respaldo de uma produção ou riqueza real, essa avalanche de papel moeda resultou em hiperinflação. Lembram das imagens da Alemanha pós-Primeira Guerra, onde era preciso uma carroça de dinheiro para comprar um pão? Era a inflação em seu estado mais brutal, destruindo a economia e a confiança das pessoas. O fato é que, em 1923, o marco alemão desvalorizou-se a tal ponto que notas de 100 trilhões eram comuns. Pessoas eram pagas 2 vezes ao dia para gastar seu dinheiro antes que ele perdesse valor. A solução para a hiperinflação alemã veio com a criação de uma nova moeda, o Rentenmark, atrelado a ativos reais e uma rigorosa política de controle monetário. O pró de imprimir dinheiro era o financiamento imediato da guerra e a manutenção de alguma atividade econômica. O contra era a devastação econômica, a pobreza generalizada e o risco de instabilidade social extrema, que no caso da Alemanha contribuiu para o surgimento de movimentos extremistas. Nos anos 70, o mundo enfrentou um tipo diferente de inflação, a de custos. Os países produtores de petróleo, membros da OPEP, subiram drasticamente os preços do barril, especialmente após o embargo de 1973. Como o petróleo é fundamental para transporte, energia e produção industrial, os custos de quase tudo aumentaram. As empresas repassavam esses aumentos para os consumidores, gerando uma espiral inflacionária. Foi um choque global, que mostrou como eventos externos podem desestabilizar os preços. A solução para essa estagflação exigiu novas abordagens. Países como os Estados Unidos
sob a liderança do presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, implementaram um projeto drástico de aumento das taxas de juros a níveis recordes, para esfriar a economia e conter a demanda. O pró foi a eventual derrubada da inflação. O contra foi uma severa recessão econômica, com alto desemprego e falências de empresas, mas que pavimentou o caminho para uma era de maior estabilidade de preços. Perceberam como os padrões se repetem? As crises de hoje, embora únicas em seu contexto, ecoam problemas que a humanidade já enfrentou. A pandemia, por exemplo, agiu como um choque de oferta, similar à crise do petróleo, elevando custos de produção e logística. A injeção de dinheiro na economia para ajudar as pessoas e empresas durante a crise sanitária, embora necessária, trouxe à tona o risco da desvalorização da moeda, como vimos na Roma Antiga ou nas pós-guerras. E os conflitos geopolíticos atuais, eles impactam o preço de commodities, alimentos e energia, criando uma inflação de custos global. É por isso que os bancos centrais hoje têm um papel tão crucial. Eles são os guardiões da moeda, buscando o equilíbrio entre estimular a economia e controlar a inflação, ajustando a taxa de juros e a quantidade de dinheiro em circulação. Um exemplo notável de projeto bem-sucedido de combate à hiperinflação é o Plano Real no Brasil, implementado em 1994. Nosso país vivia um cenário de inflação crônica, que chegou a níveis absurdos, com reajustes diários de preços. O Plano Real não foi apenas uma troca de moeda, mas um conjunto de medidas econômicas complexas, um ajuste fiscal rigoroso, a criação da unidade real de valor como indexador temporário e a posterior introdução de uma nova moeda, o real, com âncora cambial inicial. O pró do Plano Real foi a estabilização econômica, o fim da hiperinflação e o resgate do poder de compra dos salários, o que permitiu um crescimento mais sustentável e melhorou drasticamente a qualidade de vida da população. O contra, no início, foi a dificuldade de adaptação a uma nova realidade de preços e a pressão sobre algumas indústrias que não conseguiam competir com produtos importados mais baratos devido à âncora cambial. No entanto, o sucesso do Plano Real é inegável e serve como um estudo de caso global de como uma inflação descontrolada pode ser combatida com políticas econômicas bem estruturadas. A inflação é um desafio complexo, com raízes profundas na história da humanidade. Ela nos mostra a fragilidade do nosso poder de compra e a importância de políticas econômicas prudentes. Entender seu passado nos ajuda a interpretar o presente e a cobrar mais dos nossos líderes. Vimos que as soluções variaram de desvalorizações monetárias falhas na Roma Antiga, a drástica elevação de juros nos anos 70, até planos de estabilização abrangentes como o real. Cada abordagem teve seus prós, como a contenção da inflação, e seus contras, menos como recessões e desemprego. O aprendizado histórico é que não há uma solução única e indolor, mas a vigilância e a ação coordenada são sempre essenciais. E você, almanaqueiro, qual foi a sua experiência com a inflação? Já sentiu essa perda de poder de compra na pele? Compartilhe sua opinião e suas histórias nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. Se você gostou de desvendar mais um mistério no Almanaque Atual, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens no tempo e nas atualidades. Até a próxima!